O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Meus amigos, meus irmãos, dentro da proposta que temos de toda segunda-feira apresentar algum estudo abordado dentro dos critérios Aprendendo com Jesus, nesta segunda-feira estaremos apresentando a última palestra do dia 11, realizada ao vivo na Casa de Cambinda, pelo nosso querido orador e membro da casa, Sergei. O Sergei aborda um assunto muito importante e interessante sobre o tema evangelização e evolução. Esse tema foi laceado dentro de uma dinâmica apresentativa que muito dinamizou o entendimento dada a versatilidade com que foi apresentada. Então, passaremos a palavra para o Sergei para que possa explanar sobre o assunto do tema já abordado. Com vocês, Sergei. Do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 49. Saber e fazer. Se sabes estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, João capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes, propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente as veredas, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e transmitiu-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho, e a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo de serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa casa de Pai José. E a gente gostaria de dizer sobre a lição aqui que a Márcia leu. Quando ela pensando, veio bem a calhar. Salve o nome da Umbanda, todo terreiro é de luz, todo
terreiro que segue os ensinamentos do Mestre Jesus. A lição fala em saber e fazer, e fala nos templos, nas agremiações religiosas, que todas pregam o bem. Então vamos estender aqui o nosso salve. Salve todos os templos, todas as agremiações religiosas que praticam o bem, que pregam o bem e que levam esse nosso planeta à evolução. E sobre saber e fazer, a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. Nós tivemos uma palestra da Bela, algum tempo atrás, eu não estava, mas eu assisti na internet, em que ela falou sobre evangelização. Ela falou muito voltado para evangelização de crianças. Eu já faço aqui na casa um trabalho com a mocidade, né, os adolescentes, a rapaziada, né, de adolescentes até mais velhos, mas é a mesma coisa, é um trabalho de crescimento. Eu só queria aqui salientar que esse trabalho com crianças não é meu caso. Esse trabalho com crianças é muito especial, porque quem trabalha com isso, assim como o professor também, eu acho que principalmente o professor das séries mais tenras, de menor idade, eu acho que a pessoa precisa ter uma alma muito especial, porque tudo é muito sensorial, tudo é menos racional. A professora é a tia. Quando você é adolescente, aí já é o seu professor. Quando você está nos ensinos mais avançados, tem gente que chama de mestre, mas nas idades menores é a tia. Isso é muito especial. E eu faço aqui uma confissão, isso realmente não é para mim. Eu sou mais do debate, da discussão, essa questão maternal que é fabulosa. Isso aí eu talvez desenvolva talvez eu nasça e me torne mãe muitas vidas seguidas para aprender como é que funciona isso aí. Mas não é a minha praia. E eu queria lembrar um exemplo aqui sensacional. Quando a gente faz palestra, é muito importante, isso vai acontecer hoje, a gente pode contar os milagres, mas é bom a gente não falar dos santos. Mas eu vou falar aqui, eu vou contar aqui o santo, entre aspas, uma ocasião. Eu era adolescente, eu frequentava a pré-mocidade no Grêmio Espírita e a Oneida dava aula para a gente, ela que dava aula para a pré-mocidade. Eu não me lembro a idade, mas eu acho que pré-mocidade era até 15 anos, uma coisa assim, não me lembro. A nossa mocidade aqui no centro está começando, então tem gente que vem aqui de 13 até 20 e tantos anos, então a gente não faz essa diferenciação, né? Mas no Grêmio Espírita havia jardim, primeiro ciclo, segundo, terceiro, e a Oneida dava aula para a pré-mocidade, os adolescentes. E teve uma ocasião sensacional, em que a gente estava no meio de um bate-papo, a Oneida fazendo alguma palestra, e um colega meu, ele estava absolutamente alheio, completamente alheio, mas de uma forma que estava atrapalhando. Cara, eu me sentia assim no meio, como se fosse assim, dois jogadores de xadrez geniais. Alguém faz uma jogada, o público todo fica admirado. Então a Oneida fez a primeira jogada. Ela olhou para ele: fulano, você acha importante estar aqui? Gente, isso foi uma jogada entre aspas, mas ela falou amorosamente. Ela perguntou com franqueza: você acha importante estar aqui? Porque ele estava presentemente em corpo, mas em espírito não. E ele respondeu na hora: não. Gente, eu me senti no meio de um jogo de xadrez dos maiores mestres. Alguém faz uma jogada incrível, o público todo, minha nossa. Ela perguntou: você acha importante estar aqui? Uma grande jogada. Ele responde na hora: não. E aí a jogada de mestre, ela olha para ele sorrindo e diz: que barato. Eu achei absolutamente incrível. Primeiro porque foi um diálogo absolutamente sincero, ela foi incisiva, exata e verdadeira. E ele também, ele respondeu que não achava importante estar ali. Ele tinha idade, eu acho que os pais ainda que levavam ele obrigado. Não me lembro a idade que a gente tinha, talvez 13 anos, não me lembro exatamente. Mas foram jogadas de mestre. E ela não perdeu o rebolado, continua a sua lição, porque ela tinha realmente, quem conhece pessoalmente, eu vou contar um caso aqui de uma pessoa na minha família, de muita idade, que já faleceu, e ela era muito doce, muito legal, muito agradável.
Aí uma vez, numa conversa assim em família, alguém falou: poxa, a dona fulana é tão boazinha, é tão legalzinha. Aí uma outra pessoa da minha família, que era filha dela, falou assim: você quer levar ela para casa? Quer dizer, você não conhece. Então, ninguém está dizendo aqui que a Oneida é santa. Não, mas foi uma jogada extraordinária. Quem a conhece de perto, certamente que sabe que ela tem esses problemas, esse, aquele outro. Mas nesse momento, a divindade dela se manifestou, a gente vai falar disso hoje aqui. A divindade que tinha dentro da Oneida, que tem, se manifestou e o resultado foi o melhor possível. Então o foco do nosso trabalho aqui hoje é falar de evangelização, mas nós estamos falando de mocidade, ou seja, os pequenos já cresceram. Essa pergunta feita, você acha importante estar aqui? Nós precisamos fazer para nós também, quando a gente vem aqui e quando a gente pensa em trazer nossos filhos, adolescentes, ou juventude, ou crianças. Qual é a importância da gente pensar em evangelização? Eu vou ficar com a minha cola na mão aqui, porque o óculos é muito chato de usar, então aqui fica melhor de ver. Pitágoras, aquele mesmo lá do Teorema de Pitágoras, que a gente estudou na 8ª série, a soma dos quadrados, de catetos, de hipotenusa, aquela coisa toda, de trigonometria, esse mesmo cara, ele dizia que nós devemos educar as crianças para não ser necessário punir os adultos. Então nós precisamos pensar nos pequeninos, no processo de crescimento do nosso planeta desde sempre, desde que eles estão aí. Não vamos falar aqui o nome do santo, mas vamos falar no milagre. Um determinado político, num determinado país, há mais de várias décadas, comentou que ou a gente constrói escolas, ou no futuro vai ser necessário construir presídios. Essa frase ficou célebre e a gente vive um pouco isso nos dias de hoje, em que se pensa muito na questão da punição. Tem que pegar bandido, tem que baixar CPF, a polícia entra não sei onde. Ninguém está criticando o trabalho da polícia, não é esse o nosso objetivo, mas a questão da apologia à intolerância, e tem que entrar não sei onde, se forem feitas tantas vítimas, se pegou X bandidos e outras pessoas como efeito colateral, está ótimo, foi um bom resultado. A gente vive muito essa apologia da intolerância e fala-se muito nisso, na questão de segurança pública, na construção de presídios. É claro que a gente precisa, enquanto vivendo em sociedade, a gente precisa ter leis, punição, as coisas têm que ter consequências, com certeza. Tem que haver presídio, infelizmente tem, mas nós precisamos pensar na originação disso. A originação disso vem das vidas passadas, do processo por que a gente passa. As crianças nascem, têm novas oportunidades, têm pais, e é disso que a gente vai falar aqui. Nós temos um caso também de um garoto, isso aí também aconteceu no começo do século passado, num determinado país, um rapazinho que veio se tornar presidente de um determinado lugar, não importa onde, e ele passou na infância muito aperto. Quando ele nasceu, a família era muito pobre, e quando ele tinha por volta de 9 anos de idade, antes disso, esse jovenzinho nasceu e ele ficou até os 4 anos de idade sem ter nome. A família chamava ele, digamos, de garotinho, ele não tinha nome. Isso aí foi lá pelo começo do século passado, lá nos anos de 1900 e um pouquinho. E esse rapazinho, o garotinho, né? Não era o governador garotinho, de forma alguma, é a pessoa do começo do século XX. Eu deveria ter arrumado outro apelido, né? Gurizinho, talvez, menininho, pronto. O menininho que era chamado de menininho, que não tinha nome, ele teve um pai que foi morto numa revolução muito sangrenta que aconteceu no país dele. E ele viu o pai dele ser morto numa revolução muito ruim. Passado o tempo, esse garoto começou a se desenvolver, começou a conversar mais, ele era muito comunicativo. E ele viu uma figura passando uma vez pela cidade dele, começou a falar muito desse nome, a família resolveu dar um nome para ele, dessa pessoa importante que passou pela cidade, muito bem, ele deixou de ser o menininho. Mas esse menininho teve que ajudar a mãe se tornou então sitiante, ela tinha alguma coisinha de pecuária, sustentou a família com muita dificuldade, e esse garoto aos 10 anos de idade ajudava a mãe no trato das vacas, na ordenha, na comercialização, conseguiram algum recurso, e esse menino foi enviado para estudar. Estudou sempre em escola pública e conseguiu fazer um curso técnico enquanto trabalhava de engraxate. Esse mesmo jovenzinho,
que era chamado de menininho até os 4 anos de idade, que não tinha nome. Esse mesmo menininho, ele vinha se tornar presidente. Gente, pode ser presidente, governador, prefeito, não importa. Numa determinada localidade, num lugar desse planeta. Ele vinha se tornar, digamos, o presidente, e ele faz um projeto em que 6.000 escolas são construídas. 6.000 escolas para o curso primário, quer dizer, no nosso país chama curso primário, no país dele tem um outro nome. Construiu também 300 escolas de curso técnico, porque a educação foi tudo na vida dele. Ele conseguiu se educar, conseguiu comparecer à escola com um sacrifício enorme da mãe. Aquilo que ele recebeu da mãe em sacrifício e em doação, ele quis que as crianças, quando ele se tornou presidente, tivessem essa oportunidade. E sobre isso, da gente receber bagagem e fornecer, oferecer ao mundo essa bagagem que a gente recebeu, nós vamos falar hoje também. Nós estamos falando de evangelização, mas vamos falar da educação também tradicional. Nós temos, por exemplo, no nosso planeta, exemplos extremamente bem-sucedidos. A Coreia do Sul, por exemplo, que até os anos 50, ela foi dominada pelo Japão a vida toda. O Japão sempre foi muito imperialista. A Coreia do Sul, terminada a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul ainda se envolveu numa guerra, a Coreia do Norte contra a Sul, essa briga de União Soviética contra Estados Unidos, China. A questão é a seguinte: a Coreia do Sul, que se tornou um país de mercado, investiu pesadamente durante 30 anos na educação formal, educação, criança na escola e tal, de maneira que hoje a Coreia do Sul rivaliza com o Japão na produção industrial. Nós não estamos falando de espiritualização, de evangelização, estamos falando da educação tradicional. A educação tradicional formal, quando se investe nela, ela tem um resultado extraordinário, mas o resultado que a gente obtém com a evangelização é potencializado. Para que a gente faz evangelização? Por que a gente fala tanto nisso? Se aqui fosse uma igreja, seria para quê? Para a gente fazer as crianças virarem católicos ou evangélicos? Ou no nosso caso, já que nós somos espíritas, o que a gente está objetivando com isso? Que as crianças, não, eu sou espírita, minha mulher é espírita, meu avô, minha avó, a família toda, meu filho tem que ser espírita também. O objetivo da evangelização não é a catequização, que foi o que as potências dominantes da Europa fizeram no planeta inteiro. Os muçulmanos também fizeram. A África está cheia de muçulmanos por causa do império que aconteceu, que invadiu o norte da África, assim como os otomanos. Então, sempre foi um instrumento de dominação. Não é o nosso caso. A nossa ideia, a questão da evangelização, é muito além disso. O objetivo não é que os filhos da gente se tornem espíritas. Até porque, quando surgiu a doutrina espírita lá com Kardec e aquela invasão organizada de entidades espirituais no planeta inteiro, com fenômenos de mediunização, para chamar a atenção da sociedade para isso, os espíritos superiores disseram para Kardec que a ideia espírita não é o espiritismo, até porque, se a gente perceber aqui no Livro dos Espíritos, na primeira página, está escrito aqui, ó, filosofia espiritualista, não foi criado com o propósito de ser uma religião. É que aqui no Brasil a gente é mais fervoroso, é mais amoroso, caloroso, aqui tomou muito esse cunho de religião. Mas as verdades espirituais vieram ao planeta para mudança de comportamento. Foi uma filosofia nova apresentada. E quando os amigos espirituais disseram a Kardec que a ideia espírita invadiria o planeta, isso não significa, como às vezes a gente escuta, você não acredita na reencarnação? Não, então tá bom, quando você morrer você vai ver. Não é bem assim, porque a pessoa desencarna, ela tem estados diferentes de consciência. Tem gente que acha que depois de desencarnar vai chegar um cara lá e tocar uma trombeta e o cara vai. Tem gente que acha que vai ser julgado depois de desencarnar, e acontece julgamento. Nós temos os livros de André Luiz aí repletos disso aí. Então não é essa questão. A ideia espírita, quando os amigos espirituais vieram a Kardec, é que o planeta hoje tem a ideia do que é a espiritualidade já implantada nas suas mentes. Quando eu era adolescente, lá nos anos 70, os nossos irmãos evangélicos, anteriormente chamados de protestantes ou crentes, havia uma certa negação do fenômeno mediúnico. Com o passar do tempo, inclusive na Igreja Católica, já havia uma caracterização como sendo assim demoníaco. Se tem manifestação de espírito, se tem alguém mediunizando, isso não pode ser de Deus. Hoje nós sabemos que
que várias igrejas evangélicas de todas as tendências, como na Igreja Católica também, existe um reconhecimento do fenômeno mediúnico. Ou seja, todo mundo sabe que existe espírito por aí. E todo mundo sabe que existe espírito bom, tem espírito ruim, e alguns templos evangélicos têm tratamento para isso. Eu tenho um amigo que a família dele teve um problema e a família dele frequenta um templo evangélico que tem um departamento para... Aí eu não sei qual é a conotação que eles dão, tá? Eu não sei se é para curar isso aí, eu não sei como é, tudo bem. Mas existe o reconhecimento. Então, o que os espíritos superiores diziam lá no século XIX é que a ideia espírita ia tomar conta do planeta. Não é que o planeta vai virar espírita, não é isso. Então, o que a gente propõe, o que a evangelização se propõe a fazer, é trazer a ideia espírita para os nossos filhos, não necessariamente que se tornem espíritas, mas que sejam pessoas virtuosas e que a gente promova uma mudança de mentalidade. Nós tivemos aqui na palestra da Bel também, se não me engano, ela usou uma expressão de nutrir a alma. E ela falou também da bagagem que cada espírito traz quando renasce, e a gente vai aqui repetir um pouquinho. A nossa reencarnação ela é completa, ela é plena quando a gente atinge os 7 anos de idade. Tudo bem, mas pode ser com 7 anos e um dia, 7 anos e uma semana, 6 anos e meio, não é bem assim, né? Quando é que começa a adolescência? Com 13, com 11, com 12, cada um tem um momento, mas por volta dos 7 anos de idade, é quando o espírito reencarnado, ele acabou de nascer, digamos assim. É quando uma série de processos aconteceram em que ele, pronto, agora ele está aqui na carne, está aqui de verdade. Como também acontece, eu tive casos na família, quando as pessoas estão em idade muito avançada, já começa a haver uma proximidade muito grande da espiritualidade. Eu tive casos, né, mais uma vez, né, não importa o nome do santo, mas uma pessoa muito querida, que em idade muito avançada, estava vendo a mãe, estava vendo o pai, estava vendo o marido, o irmão, e se sentia muito feliz em abordar esses assuntos, porque é simples. Estava num corpo físico já muito velho, muito cansado, e é como se fosse assim, aqui não está bom, bom é lá, onde está meu pai, minha mãe, as pessoas que eu amo. Então, da mesma forma, o nosso desencarne, a não ser quando é um desencarne violento, por acidente, isso é uma outra história, mas o desencarne natural é um desencarne lento, como se o corpo fosse se desprendendo suavemente. O nascimento é assim também, só que é o contrário. Então, esse reinício que se completa aos 7 anos de idade é uma idade mágica para a gente poder influenciar as crianças e influenciar pelo sentimento. Aí é que entra a tia, que é uma figura mágica na vida da gente. A gente precisa pensar também em nós, no que é que está nutrindo a nossa mente. A gente tem que pensar naquilo que está nutrindo a alma dos nossos pequeninos. Mas de que é que a gente se nutre? A gente tem uma preocupação muito grande, não pode comer muito açúcar, tem os agrotóxicos, né? Eu compro só verdura natureba ali do meu vizinho. Mas a gente tem que se preocupar também com os psicotóxicos, as coisas psíquicas que são tóxicas. Não é papo careta não, gente, de eu não posso ver isso assim na televisão. Não, a questão é você conseguir identificar o que é que faz mal para a sua alma, qual é o tipo de programação, de notícia, com que coisas você está se conectando, principalmente antes de dormir, que é um momento mágico, é um momento em que se promove curas do organismo. Então nós precisamos ter essa preocupação, sim, de evitar o agrotóxico, de alimentar bem as nossas crianças, mas evitar o psicotóxico também. E poder nutrir melhor as nossas crianças na questão psíquica. Se não me engano, uma palestra que eu assisti aqui da Viviane, ela estava falando a respeito de mente, né? Ficou um questionamento, mente é cérebro, né? A nossa mente vai muito além, né? Isso aqui é um instrumento, né? Um negócio que está aqui na cachola, que reflete, que é através dele que o espírito se manifesta, mas a mente não é cérebro. E o espelho da alma, né? Aquela questão de refletir, aquilo que a gente recebe, aí isso se reflete, vai daqui para lá, vem de lá para cá. A gente emana e recebe.
Evangelizar é a gente plantar, é a gente semear, é a gente plantar na consciência para que os nossos pequenos, os nossos jovens, ou a gente, na idade em que a gente está, apesar de que é mais difícil, a gente plantar determinados arquivos na nossa consciência, recursos que a gente poderá usar no futuro. Todos nós aqui temos os nossos momentos agudos na vida, no aspecto pessoal, profissional, não importa, na saúde, e nesses momentos a gente vai precisar tomar decisões. Quando a gente tem decisões importantes a tomar, a nossa mente, o nosso subconsciente, é importante que ele tenha umas gavetas assim para abrir, para procurar um repertório do que é que a gente pode fazer. E a gente precisa ter nutrido bem, a gente precisa ter colocado bem, bons arquivos, boas práticas, boas vibrações, bons ensinamentos, para a gente ter recursos para poder agir. Um exemplo aqui muito interessante é a gente precisa ter os nossos, nós precisamos nutrir a nossa alma, ter uns bons arquivos para a gente poder reagir. E tem um exemplo interessante, né, que um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele é ciclista e ele anda muito pelas estradas e ele comenta que nos Estados Unidos ele está pedalando, no cantinho da estrada, os carros não ultrapassam ele. Os carros se comportam perante ele como se ele fosse um veículo. Ele está numa pista, se vier um carro na pista contrária, ele não ultrapassa. Eu perguntei, poxa, mas o cara não pode passar do seu lado, assim, dando uma certa distância, conforme no Brasil tem uma norma de 1,5 metro? Ele falou que não, porque as pessoas têm muito medo da lei. Se um veículo passar do lado de um ciclista, o ciclista se assustar e cair, isso pode dar um processo do tamanho de um bonde, pode dar consequência, ocorrência policial. Bom, as pessoas estão agindo assim, nesse caso específico, é por medo da lei. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é o engrandecimento da consciência. E você colocar amor na consciência para você ter as melhores práticas. Um amigo meu, por exemplo, vamos chamar aqui de Didi. Didi teve ao longo de sua vida muitos casamentos, insucesso. Ele sempre foi também muito da noitada, da zoeira. Nunca teve a questão da fidelidade bem resolvida, então teve uma série de casamentos. Por fim, ele se casou, parece que agora vai bem. Um dia desse encontra o Didi e ele tem um tipo de trabalho em que ele viaja muito, vai para muito longe. E ele diz o seguinte: ele sabe da deficiência dele, então quando chega de noite ele se recolhe no hotel e não sai de jeito nenhum, ele fica vendo televisão, porque ele tem receio de sair e começar a beber, começar a vir os prazeres de que ele está tentando abrir mão. Então ele fala com sinceridade, não é uma espontaneidade, a consciência dele ainda está muito presa à fragilidade que ele sabe que tem, mas é um caminho, é um início de disciplina. Ele ainda não atingiu, palavras dele, ele ainda não atingiu a questão assim de fazer com consciência, buscando no amor as melhores práticas. Ele, na verdade, ele está se prendendo. Isso me lembra um amigo também que fez parte dos Alcoólicos Anônimos. Ele me falou uma estatística muito triste. Parece que em torno de 150 casos que a pessoa frequenta, que a pessoa se interna, que passa por tratamento, parece que de 150, 2 ou 3 têm êxito, e ao longo dos anos é uma estatística assim de coisa de 1%. E esse amigo fala que num primeiro momento, enquanto a pessoa tem a vontade química mesmo, ela precisa ter a questão de se prender mesmo, de não ir. Tem o evento social, vai ter... Gente, ninguém está demonizando aqui tomar cervejinha nem beber vinho, não é isso. Nós estamos falando de alguém que ultrapassou a linha vermelha, fez disso um vício, o corpo físico ficou viciado, e essa pessoa precisa ter uma atitude um pouco mais radical de não frequentar os lugares em que isso vai acontecer, porque senão isso pode desencadear uma série de eventos. Então esse amigo falou que ele inclusive estava nesse caso, depois de muitos anos ele felizmente não sente mais vontade, mas num primeiro momento foi importante a consciência de saber que tem deficiência. Muito bem. Agora nós vamos falar de um amigo. Esse amigo é o Lísio, que também é um nome fictício. Esse exemplo é muito interessante. Esse amigo é evangélico,
Ele foi criado numa família evangélica, um cara gente boa, trabalhador, muito legal. Ele me conta um caso uma vez que ele tinha um vizinho. Esse caso foi uma atitude por amor. Ele tinha um vizinho, uma família que era muito briguenta, todos brigavam o tempo todo, era um ambiente de muita desarmonia, mas ele tinha relacionamento bom com eles, até que finalmente Lísio, ele tinha os fundos do seu quintal, ele tinha umas arvorezinhas de laranja, umas plantaçõezinhas, uma hortinha, e os seus vizinhos briguentos tinham um cachorro que era muito violento, e ele tinha o hábito de pular a cerca. Esse amigo falou que não sabe nem como é que ele conseguia isso. O cachorro pulava a cerca, ia lá, comia, fazia bagunça na horta dele. Esse amigo Lísio pacientemente chamou o vizinho, pediu a ele carinhosamente, eu conheço esse amigo, ele é uma pessoa fina, pediu carinhosamente ao vizinho que não acontecesse mais. O vizinho fez uma cara feia e tal, e terminou por aí a conversa. Passado um tempo, o problema continuou acontecendo. Esse amigo, um belo dia, chegou na divisa do quintal, abordou o vizinho, ele não foi gentil, ele falou, poxa, abrindo os braços, de alguma forma assim agressiva, ele falou com o vizinho, o problema continua acontecendo, você não fez nada. O vizinho pegou uma... Inacreditável isso não aconteceu há 50 anos não, isso aconteceu no século XXI. Esse vizinho da família violenta pegou uma pedra e jogou nesse amigo Lísio, e ele foi acertado aqui, na têmpora. E ele disse na hora que teve um corte, ele sentiu o sangue descendo pelo rosto dele, ele respirou fundo, olhou para o vizinho e disse, cara, olha o que você fez. Lísio não fez mais nada, Lísio foi o agredido. Foi até o hospital, levou alguns pontos, depois foi para casa. Lísio é evangélico, frequentador de templo. Ele disse que um belo dia ele está em casa, ele começou a orar assim fervorosamente. Ele disse que chorou, porque ele estava com raiva, ressentimento, claro, mas ele orou e pediu a Deus que ensinasse a ele, que mostrasse a ele o caminho. E ele disse que ele entendeu no momento de oração, sei lá, aí palavras nossas, o amigo espiritual chegou e buzinou no ouvido dele, quem sabe, mas ele enxergou que só o perdão finalizaria esse problema. Então ele passou a fazer o seguinte, ele passou a não se dirigir aos vizinhos, porque ele achou que seria uma hipocrisia. Eu perdoo você e eu te amo. Não é assim, a gente é de carne e osso. Mas ele parou, não falou mais com os vizinhos, não dirigiu a palavra a eles, e com o passar do tempo, essa família briguenta, o patriarca lá da família, foi na casa de Lísio, pediu desculpas a ele, disse que o rapaz que fez a agressão estava arrependido, isso que é um absurdo muito grande. Inclusive Lísio pensou em fazer ocorrência policial, pensou em fazer uma série de coisas, além de pensar em retaliar, e achou melhor não fazer. O assunto se encerrou, o animal não mais atravessou a cerca do vizinho, o pai do agressor pediu desculpas e Lísio falou com ele, não, tudo bem, eu fiquei chateado, eu estou chateado, mas está tudo bem, não vai acontecer mais nada, então vamos ficar assim. Até que um belo dia o agressor, passando por ele na rua, encontra com ele. A atitude do Lísio de não ser violento e de deixar o assunto para lá, deixar correr, não se importar e não ter relacionamento. Apenas bom dia, boa tarde, até que um belo dia o agressor passa por Lísio, chora e dá um abraço nele e diz que estava muito arrependido e que a atitude dele é que fez com que ele ficasse com vergonha e pedisse desculpas. Esse amigo Lísio, achei muito interessante ele dizendo que na verdade o que soluciona o problema é o amor, mas ele não teve, ele não ama. Eu não amo o meu agressor, mas eu consegui numa oração, chorando, que eu tivesse a iluminação de que isso deveria terminar como está. E segue a vida, o passar dos anos, né? Fez a história esfriar e ele hoje conta isso com tranquilidade. Mas nesse caso, ele teve bagagem. Gente, ninguém está falando que ele fez isso porque é evangélico, mas ele tem uma família que tem lá seus princípios, ele participou lá dos cultos, ele tem uma bagagem. Quando isso aconteceu com ele, obviamente que ele é homem, vem, poxa, você não é homem, você tem que bater da mesma forma, o cara te jogou uma pedra, você dá um tiro de canhão nele, porque, né, eu desejo a você tudo que você me desejar em dobro, tá? Isso é uma vingança, poxa, né? Se a pessoa te deseja uma coisa ruim, você está desejando o dobro. Não, desejo bem a você. Então ele teve essa sacada a partir de bagagem que ele tinha. Essa é a proposta da evangelização.
A disciplina leva à espontaneidade. Ninguém aqui está criticando lá um Titi que no final do seu expediente ficava trancado no hotel por medo de fazer bobagem. É um começo. Mas é interessante quando a gente tem as nossas ações pautadas por aqueles arquivos que a gente recebeu. Você tem uma reação muito mais rica, muito mais sustentável, muito mais consciente. Nós precisamos então da disciplina do amor. Essa é a questão. Enquanto a gente não consegue, eu não vou conseguir amar o meu agressor, que a gente tem apenas a disciplina de agir conforme aqueles ensinamentos que nós recebemos, agir da melhor forma. O certo e o errado é o que nós temos que passar para as crianças. Muito bem. O conceito do certo e do errado é muito curioso. Aquele filme O Alto da Compadecida, que foi da obra de Ariano Suassuna, tem umas passagens, eu acho ele na verdade uma obra de arte do começo ao fim. Aquilo é uma lição de espiritualidade, uma crítica social extraordinária. E tem um momento mágico no filme que é quando o demônio surge para julgar todo mundo. O padeiro, que era o pior patrão do mundo, a mulher do padeiro, que era infiel, o padre e o bispo, que faziam malandragens à beça. Então ele está acusando o padre e o bispo, e num determinado momento, parece que o padre e o bispo são acusados da mesma coisa. Eles fizeram o enterro da cachorra. Não, o padre fez o enterro da cachorra e foi em latim, por exigência da mulher do padeiro. Aí no final das contas, aí eu sei que o padre e o bispo, um acusa o outro e tal. Aí o padre pergunta assim, afinal de contas, perguntando para o demônio, que estava acusando. O demônio é o ator Luiz Melo, numa atuação extraordinária. Afinal de contas, pode ou não pode, sei lá, enterrar cachorro em latim? No que o demônio responde para ele, olha, se pode, eu não sei. O importante é que você achava que não podia e fez assim mesmo. Essa é a questão da consciência. Essa é a questão da consciência. Talvez, um dia desse, o Nuno estava comentando que ele ainda não consegue deixar de comer carne. A filha dele, eu acho que não come carne, ele acha legal. Cara, não tem certo nem errado. Eu, por exemplo, eu gostaria também de não comer carne, gostaria de conseguir. Já fiz a experiência algumas vezes. Não pretendo ter seguidores, nem que façam isso e nem que não façam. Mas eu tive anemia, também não tive lá assim muita paciência para fazer direitinho. Mas a gente sabe, eu assisti uma palestra uma vez de um fisiculturista vegano, cara. Fisiculturista, aqueles caras com um braço assim desse tamanho. O que é isso? É proteína, é nutrição, e o cara não come carne. Para desmistificar, foi um evento vegano uma vez que eu participei em Niterói, que foi muito legal. Aí uma das palestras era um fortão que faz fisiculturismo falando, ó, quem fala que não come carne e vai perder proteína é balela. Tudo bem. Mas a questão do certo e do errado. Então, quem sabe eu não estou dizendo com a minha consciência, não, peraí, mas não, come carne sim, cara, senão você vai ficar anêmico. Pode ser. Quem vai saber isso sou eu, né? Quem vai fazer essa avaliação sou eu. Mas então, qual é o nosso propósito da evangelização? É plantar nas consciências para que nossas crianças, nossos jovens tenham mais instrumentos para poder se conduzir nessa vida, né? A gente pode consertar o ser humano depois que ele é adulto? Com certeza, sem dúvida alguma. Mas é muito mais difícil. A gente precisa reconhecer que nossos irmãos evangélicos têm um trabalho muito forte nisso, nessas questões da pessoa, de consumo de drogas, de alcoolismo, a pessoa está perdida. Sim, precisamos reconhecer. Mas é muito mais difícil, né? Essa correção, depois que a gente já se torna adulto, é muito mais difícil, porém não impossível. Os evangélicos se pegam muito num caso extraordinário de Paulo de Tarso, que ele é o exemplo da conversão. Só que Paulo de Tarso, em essência, ele não era uma pessoa, digamos assim, contrária às práticas do bem. Paulo de Tarso é aquele que era tribuno lá em Israel, lá do ano 33, Jesus já tinha morrido. Aí Paulo de Tarso começa uma perseguição aos cristãos, a primeira pessoa que é morta em nome do cristianismo é Estevão. Pois é, então Paulo de Tarso é aquele cara que está andando na estrada de Damasco, né, na Síria, capital da Síria. Ele com mais 3 rapazes estão andando a cavalo, eles estão indo pegar o Ananias para acabar com ele, porque o Ananias estava curando as pessoas lá em Damasco. Paulo de Tarso queria a cabeça dele. Então Paulo de Tarso e mais 3 rapazes andando a cavalo,
No meio do deserto, Jesus aparece para ele num clarão e diz: Saulo, Saulo, porque o nome dele era Saulo, que é a pronúncia grega. Ele depois mudou para Paulo, que é a mesma coisa, mas é a pronúncia romana. Porque naquele tempo era muito comum os cristãos mudarem de nome por uma questão de segurança, para evitar a perseguição, mas Saulo era tão coerente que ele disse que ele não queria mudar o nome dele, só ia mudar a forma de escrever. Em vez de escrever do jeito grego, ele escrever do jeito romano. Saulo se tornou Paulo. Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo fica cego, e depois ele se torna o maior propagandeador do cristianismo. E nós estamos aqui porque Paulo fez um tremendo trabalho. Ele foi a internet daquela época, ele foi a mídia daquela época, de levar o cristianismo em toda a Europa, norte da África e Oriente Médio também. Mas Paulo era um cara do bem, mas ele defendia causas equivocadas. Ele era alguém do judaísmo radical que entendia que Jesus era um revolucionário incorreto. Então é outra história. Os evangélicos se pegam muito nisso. Já que Saulo fez a conversão, você pode pegar uma pessoa completamente torta nos caminhos da vida e tornar esse cara uma pessoa de bem. É possível, mas é muito difícil. Então nós precisamos investir mesmo na evangelização. Evangelizar é exemplificar. Eu vou me lembrar aqui de os amigos espirituais mais antigos aqui dessa casa, com quem eu convivi, sempre disseram que a nossa primeira igreja é o nosso lar. A nossa segunda igreja é o trabalho, é de onde a gente vai buscar o pão sagrado. A terceira igreja é aqui onde eu estou. Todas têm a sua importância, mas na nossa primeira igreja, que é o lar, que é a casa, nós temos os pais como protagonistas. Os evangelizadores, os professores, hoje existe uma moda dos influencers, não é isso? Todo mundo é influenciador. Claro, eu estou aqui fazendo uma palestra, eu estou influenciando de alguma forma. Alguém pode estar pensando: poxa, que legal. Ou alguém pode estar pensando também: poxa, mas eu não sei, não concordo muito com isso, que mala. Mas está influenciando de alguma forma. E está sendo influenciado também pelas reações, pelas interações. Mas na questão da evangelização, vamos dizer assim, nós temos, digamos assim, os evangelizadores, os professores, os chefes da empresa, eles são os influencers auxiliares, porque os influenciadores são os pais. E nos dias de hoje nós temos as redes sociais, a internet, tudo muito presente, então não dá mais para os pais terceirizarem a criação dos filhos. Isso tem que ser em casa mesmo, porque se você deixar solto, não vamos entrar só nesse papo: droga, vai fumar, vai beber. Não é só isso, cara, é o caráter, é a construção da consciência do seu filho. Então os pais têm que tomar isso para eles com evangelização. E aí fica um convite para que a gente faça o culto no lar, com a presença dos nossos filhos, que a gente vai aproveitar também e mostrar para eles um tremendo recurso que nós temos, que é a prece, que é a oração para conexão. Mas a respeito de influenciar, eu queria só parar a palestra aqui só um minutinho sobre influenciar. Eu vou mostrar aqui uma atividade que eu gostaria de influenciar. Eu trouxe aqui um material, eu vou apresentar rapidamente. Só uma pausa aqui na palestra. Tem aqui 2 chapéus. Tem aqui uns bonés. Eu estou pensando em iniciar uma atividade de vender chapéus. Eu estou vendo aqui que ninguém está usando chapéu, ninguém está usando boné. Então foi uma ideia que eu tive, talvez uma fonte de renda alternativa. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu sei que está distante, não sei se está dando para ver a qualidade dos produtos. Mas por outro lado também, eu não sei se eu estou gerando muita convicção. Mas eu pensei no seguinte. Pegar o quintal. Que são bonés que eu uso para trabalhar no quintal. Quando eu fui pegar o jantar, acho que eu vi que estava sujo. Eu lavei, mas ainda está manchado. Muito bem, mas eu estou vendendo bonés e chapéus, né? Agora sim. Agora eu acho que eu consigo estar gerando um pouco mais de convicção. Porque eu estou vendendo um produto em que eu acredito. Aqui, ó. Eu estou usando um boné. Gente, isso é apenas uma metáfora. É apenas uma dramatizaçãozinha para a gente entender que isso é a força do exemplo. Os pais da gente, isso é uma brincadeira, tá, gente? Para todo mundo sair daqui: pô, o cara botou chapéu, que teatrinho,
poxa, que palhaço. Não, a questão é fixar o conceito. A gente precisa muito ter as nossas ações para que os pequenos copiem, os pequenos prestem atenção em tudo e eles replicam depois. Vou contar aqui só alguns exemplos pequenos. Vou falar aqui de Marta, uma pessoa que não se chama Marta, uma pessoa que eu conheço muito, de muito perto. Os casos todos que eu conto eu conheço muito proximamente. Marta era adolescente lá nos anos 80, até que um belo dia ela chega em casa. Ela foi criada num lar em que tinha uma mãe espírita, um pai católico, ambos respeitando um a crença do outro, um praticante, o outro não, mas levavam seus filhos, davam a eles os seus conceitos. Um belo dia Marta chega em casa e começa a falar de um professor que ela tinha, que ela gostava muito. Ela vivia falando desse professor, até que um dia o pai da Marta foi no colégio numa reunião e ele viu esse professor de que a Marta gostava muito. Gente, nós estamos falando disso aí nos anos 80. Esse professor era negro. A Marta nunca, conversando com os pais, disse: eu tenho um professor, ele é muito bom, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele é negro, porque isso não fazia diferença. A Marta foi criada num ambiente de espiritualidade, num ambiente, eu conheço os pais da Marta, e foi isso que ela trouxe de volta. Ou seja, essa questão racial não tinha a menor importância para ela, quando a gente sabe que nos anos 80 isso era muito em voga no Brasil. É um assunto que ainda não está resolvido, mas está aí a Marta replicando os ensinamentos que seus pais lhe levaram. E nós estamos aqui no avançado da hora, só para finalizar dizendo o seguinte: a evangelização é importante na casa espírita, nos templos religiosos, mas os pais precisam tomar para si a tarefa de protagonistas, de principais influenciadores. E para finalizar, vamos lembrar aqui da história do maior império de todos os tempos que aconteceu no nosso planeta, Roma, cuja influência sentimos até hoje. Os livros de história falam que Roma caiu porque os hunos de Átila vieram empurrando os vândalos, daí vem o nome vândalo, porque eles entraram em Roma, quebrando tudo. Mas na verdade mesmo, o Império Romano começou a cair. Quem diz isso é Emmanuel, no livro Há 2000 anos. O Império Romano começou a cair quando a matrona romana, que era a pessoa responsável em passar a espiritualidade para os filhos, e Roma tinha muita espiritualidade. Cada uma residência tinha num cantinho, a gente não tem aqui o bongá, o romano tinha na sua casa um cantinho, onde ele colocava lá uns bonequinhos. Eu acho que no filme Gladiador tem isso sim. Eu me lembro uma cena que o gladiador pega lá uns bonequinhos, meu avô, meu pai. Eles tinham um culto dos avoengos, eles tinham um culto dos seus antepassados. Quando a matrona romana, quando a sociedade se desenvolveu tanto, e a gente sabe que o papel da mulher é difícil, nos dias de hoje a mulher trabalha, é muito mais difícil você ter o exercício da maternidade em casa e você passar as virtudes com esse mundo moderno que nós temos, que é triplamente exigente da mulher, de ser esposa, mãe e profissional. Mas a matrona romana, quando ela começou a se tornar muito mais ligada às futilidades da vida, às fofocas, às reuniões sociais, e começou a se importar menos com a educação espiritual dos seus filhos, foi nesse momento que a fibra do romano foi enfraquecida. E Emmanuel fala que é nesse momento exato do enfraquecimento da família é que o Império Romano caiu. O resto foi tudo consequência disso. Então, o recado que nós temos aqui para dar, que nós podemos colocar, é que a evangelização é fundamental para a gente colocar nas nossas consciências, plantar o que existe de melhor nas nossas consciências. Nós estamos aqui nos evangelizando a todos, com as leituras, mas com os nossos filhos o rendimento é muito maior, o resultado é bem melhor, os nossos jovens também, e ficam todos convidados, eu inclusive, a evangelizar a nós próprios, os nossos filhos, trazer os filhos à casa espírita, para que a gente possa aqui, como influenciadores auxiliares, ajudar os grandes protagonistas que são os pais. Muito obrigado à espiritualidade, à Casa de Pai José Camenda, pela oportunidade de mais esse trabalho, e continuemos em paz para levar adiante a noite de hoje este trabalho. Muito obrigado. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Camenda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde,
através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.